mira Moraes e lei dos Estados Unidos pode punir ministros do STF. Entenda tudo nesse vídeo. Imagina um ministro do STF sendo punido pelos Estados Unidos e não é teoria da conspiração não. E nem é meme do Zap, é realidade política batendo a porta. E o nome da vez? Alexandre de Moraes. Sim, o xerife do Supremo da Censura brasileira, que pode entrar na mira da lei americana, usada para sancionar ditadores e violadores de direitos humanos ao redor do mundo. E quem está puxando essa ofensiva? Ninguém menos que Donald Trump e a ala republicana dos Estados Unidos, com apoio direto de nomes como Eduardo Bolsonaro e até mesmo Elon Musk. A ferramenta? A poderosa Lei Magnitsky, que já enquadrou juízes da Rússia, da China, de regimes autoritários. E agora a pergunta é: será que Moraes vai ser o próximo nome na lista? E se isso acontecer, o jogo muda e o mundo começa a tratar a nossa Suprema Corte como ela merece ser tratada? Com desconfiança e pressão? Agora vou explicar para vocês o contexto dessa lei Magnitsky. Criada em 2012 nos Estados Unidos por Obama, é ampliada em 2016. Permite sanções unilaterais às pessoas envolvidas em corrupção ou violação dos direitos humanos, pode congelar bens, bloquear contas e proibir entradas nos Estados Unidos. Já foi usada contra juízes e autoridades em regimes autoritários, a exemplo da Rússia, Turquia e Hong Kong. Por que Moraes entrou no radar? Pressão crescente da direita americana e brasileira. E entre eles, Eduardo Bolsonaro, que viajou para os Estados Unidos para pressionar congressistas republicanos. Elon Musk também já criticou Moraes por censura e abuso de poder. E como seria aplicada essa lei? Eu te explico agora. Não precisa de julgamento, apenas de decisão executiva, baseado em relatórios, denúncias, imprensa e testemunho. O nome vai para a CDN List, que bloqueia o acesso ao sistema financeiro americano. E o que dizem os especialistas sobre isso? Alguns já alertam para o risco de uso político da lei. Outros dizem que não há base jurídica clara contra Moraes, a não ser que se comprove abuso sistemático. Sanções não afetam diretamente ao Brasil, mas colocam pressão internacional no STF. A esquerda chora, né? Mas o jogo virou. Agora é o mundo que está de olho no Moraes, o juiz supremo da República da Censura, que pode sim tomar uma sanção na testa, direto dos Estados Unidos. E olha a ironia, a tal lei Magnitsky foi criada pelos democratas, mas quem pode usá-la agora são os republicanos, e com o apoio de ninguém menos que Trump. O STF se acostumou a mandar e desmandar por aqui. Mas e quando Trump é quem manda? Segura essa, é só o começo, meu amigo. O Brasil está acordando e o mundo também. No Twitter, para vocês terem uma ideia, Elon Musk se pronunciou perguntando, aspas, Alexandre de Moraes possui alguma propriedade nos Estados Unidos? E o jornalista Paulo Figueiredo, exilado nos Estados Unidos, prontificamente respondeu, aspas, ele não tem uma vez que ele é adicionado à lista da CND da OFAC. A lista CND é uma lista oficial mantida pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável por aplicar sanções econômicas e financeiras contra indivíduos, empresas e governos, considerados uma ameaça política externa, segurança nacional ou economia dos Estados Unidos. Todas as instituições financeiras fecham imediatamente suas contas bancárias, inclusive no Brasil, para que não estejam sujeitas a sanções secundárias. O presidente Trump pode fazer isso a qualquer momento ao seu próprio critério, através da Magnitsky. E então Elon responde, interessante. E se até os Estados Unidos, a maior democracia do mundo, referência histórica em liberdade de expressão e direitos civis, estão cogitando aplicar sanções contra o ministro do nosso STF, é porque a situação aqui no Brasil ultrapassou todos os limites aceitáveis. Não estamos mais falando de interpretações diferentes da lei, estamos sim falando de um abuso de poder institucionalizado de um magistrado, que
comporta como dono da verdade, censura o que não gosta de ouvir e persegue adversários, como se fosse delegado, promotor, juiz e também carrasca ao mesmo tempo. Alerta não veio de um blog bolsonarista, não. Veio do radar internacional. Gente grande está olhando para o Brasil e vendo um cenário digno de países que vivem sobre regime autoritários. E a pergunta que não quer calar é: isso aqui ainda é uma democracia? Ou já viramos uma ditadura de toga? Onde quem discorda é silenciado, quem denuncia é punido e quem pensa diferente corre o risco de ser preso? Quando o mundo começa a se preocupar com o que acontece dentro do nosso judiciário, talvez seja a hora do povo brasileiro acordar e perguntar: quem vigia os que se dizem os guardiões da Constituição? E agora quero ouvir de você. Moraes deve ser punido internacionalmente por violar liberdades básicas? E você acha que isso pode abrir um caminho para um basta definitivo nessa escalada autoritária no Brasil? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo e manda para aquele seu amigo que ainda acha que está tudo normal por aqui. Porque se o Brasil não reagir por dentro, o mundo vai reagir por fora. E talvez essa seja a última chamada. E enquanto Moraes sente o cerco internacional se fechar com a lei Magnitsky batendo a porta com Trump, e Elon Musk observando cada passo, adivinha quem está do lado de lá puxando os fios nos bastidores? Eduardo Bolsonaro. O número 3 que saiu de cena do Brasil, mas não para se esconder, foi para articular, porque se guerra contra o sistema é real, e o que a esquerda está chamando de fuga pode ser justamente a jogada que vira o jogo. Eduardo nos Estados Unidos para vocês é estratégia ou fuga? Ou contra-ataque ao STF? Eduardo Bolsonaro largou o cargo, cruzou a fronteira e foi direto para os Estados Unidos. E não foi à toa, não. Em alto e bom som, ele mandou a real. Aspas, não dá mais para fazer oposição no Brasil, com Alexandre de Moraes solto. Enquanto a esquerda corre para chamar de fuga, tem muita gente enxergando algo bem diferente. Estratégia pura, jogo político de alto nível. Afinal, o que parece covardia para uns pode ser visão de futuro para os outros. E se o número 3 estiver, na verdade, armando o tabuleiro com calma, costurando alianças internacionais e se blindando dos ataques do sistema só para voltar com força total na reta final para 2026? Senador por São Paulo, vice de uma chapa presidencial com o pai? Ou os dois, talvez? Uma coisa é certa, ele saiu do Brasil no momento certo. E a cada passo agora parece calculado para deixar a esquerda nervosa e o sistema em alerta. E aí, isso é fuga ou é um movimento de mestre? O movimento de Eduardo. Eduardo pediu licença na Câmara por 4 meses, disse que não volta por enquanto, mesmo com o STF arquivando o pedido de apreensão do passaporte. Alegou que não há segurança para fazer oposição no Brasil. Segundo Bolsonaro, aspas, se pedisse asilo a Trump, dava na hora, fecham aspas. Será estratégia para 2026, retorno previsto pouco antes das eleições? Ele pode disputar o Senado por São Paulo ou compor uma chapa presidencial com o pai. Ficar nos Estados Unidos pode preservar sua imagem, evitar o desgaste político. A ponte com a direita internacional. Contato direto com republicanos e com a base de Trump. Pode adicionar mecanismo de pressão como a Lei Magnitsky contra Moraes. Articulações com a CREDEM, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que pode ficar com o PL. A narrativa de perseguição, denúncias contra Moraes e a ditadura do STF. Fortalece o discurso de que há uma perseguição judicial a opositores. Reforça também a pauta da anistia aos presos do 8 de janeiro. E em reação à esquerda, Gleisi Hoffmann diz que Eduardo está fugindo e difamando o Brasil. Ainda acusa Eduardo Bolsonaro de encenação desesperada e nega perseguição, enquanto Alexandre de Moraes caça opositores com a toga na mão e a Constituição no pé,
Eduardo Bolsonaro não fugiu, ele contra-atacou, saiu do país não para se esconder, mas para fazer o que muitos aqui não têm peito para fazer, enfrentar o sistema de frente no campo internacional com o apoio de quem ainda respeita a liberdade. E agora vem a Gleisi Hoffmann, aquele que defende ditaduras amigas e fecha os olhos para a censura em nome do projeto de poder? Dizer que Eduardo está fugindo e difamando o Brasil? Difamando o quê, Gleisi? A oposição é silenciada, jornalistas são calados e quem discorda do STF ainda é tratado como criminoso? O que vocês chamam de difamação? O mundo chama de denúncia legítima de abusos. E essa conversa mole de encenação desesperada só mostra o desespero da esquerda, porque sabem que o número 3 não sumiu. Ele está se fortalecendo e quando voltar, vai voltar gigante com Trump do lado, com a direita americana do lado e com o povo brasileiro do lado. E se isso é encenação, então o teatro político da esquerda virou comédia pastelão de quinta categoria, né? Mas o jogo tá mudando e nessa guerra quem se cala consente. Eduardo escolheu lutar. É isso mesmo, gente, é só o começo. Eduardo não fugiu, ele fez que muitos não têm coragem, se levantou contra um sistema que persegue, censura e tenta calar quem pensa diferente. Enquanto a maioria baixa a cabeça para o STF, ele foi buscar apoio onde a liberdade ainda vale alguma coisa. Lá fora, com aliados de peso respaldado internacional. E isso é fraqueza? Ou na verdade uma visão do futuro? E quando ele voltar, porque ele vai voltar, vai ser com muito mais do que um mandato, vai ser com narrativa estruturada, apoio do pai, base conservadora internacional e principalmente de um povo que já entendeu quem são os verdadeiros opressores nesse país. E a esquerda vai gritar? Vai tentar aprender? Ou vai ter que engolir o 03 chegando forte, mirando o Senado ou até a vice-presidência? Agora é com você. Eduardo é uma vítima do sistema ou um estrategista pronto para dar um cheque-mate? Comenta aqui embaixo, curte esse vídeo, compartilha com aquele amigo que ainda acha que tudo aqui no Brasil é um exagero e ajuda a espalhar a verdade que eles não querem que você veja. E enquanto Eduardo Bolsonaro articula nos Estados Unidos para expor abusos do STF e preparar o terreno para 2026, Lula está do outro lado do planeta, no Japão, fazendo o que sabe de melhor, barganha política. Cercado por supostos adversários como Lira e Alcolumbre, Lula transforma a viagem diplomática em balcão de negócios com dinheiro público. Um tenta romper o sistema corrupto e o outro se agarra a ele com unhas e dentes e ministérios. E enquanto você trabalha, Lula viaja com os que querem arrancar mais um ministério. Lula mal embarcou para o Japão e já está levando uma bagagem numa comitiva de adversários políticos, tudo sorrindo para a foto, mas afiando a faca nos bastidores. E o motivo? A tal reforma ministerial. O jogo sujo de sempre. Troca-troca de cargos por apoio no Congresso. E enquanto o povo trabalha e paga impostos, os caras estão do outro lado do mundo, negociando o futuro do país, como se fosse uma feira. Lula viaja com Davi Alcolumbre, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e outros nomes pesados do Congresso. A viagem ao Japão, que deveria ser diplomática, virou um palco de acordos e pressões políticas. Alcolumbre quer a cabeça do ministro Alexandre Silveira. Silveira foi indicado por Pacheco, mas perdeu o apoio com a mudança xadrez político no Senado. Mesmo assim, Lula resiste à demissão. E mostra que prefere manter lealdade do que negociar com a base. A verdadeira motivação? A reforma ministerial, que não tem nada a ver com competência técnica. O objetivo, na verdade, é comprar apoio político, especialmente mirando as eleições de 2026. A viagem é só o pano de fundo para mais um capítulo do toma lá da cá petista. Lula viaja cercado de figuras que vivem criticando o governo, mas agora só riem para a foto e posam como parceiros. Uma estratégia
velha, né? Uma estratégia velha, né? Para usar a máquina pública, viagens internacionais e cargo para cooptar quem deveria estar fiscalizando. Lula diz que está no Japão a trabalho, mas o que está rolando mesmo é feirão de ministério em plena Ásia. E olha só quem está do lado dele? Os mesmos caciques do Centrão, que vivem posando de independentes aqui no Brasil, mas é o velho script da política brasileira. Eles criticam de dia e cobram cargo de noite. A esquerda que adorava chamar Bolsonaro de refém do Centrão, mas agora Lula viaja com o Centrão no colo, dá tapinha nas costas e ainda sorri para as câmeras, como se nada tivesse acontecendo. Só faltou escrever na testa cargo em troca de apoio. Aceitamos piques. Não é comitiva diplomática, é um balcão ambulante de chantagem política, patrocinado com dinheiro público. Enquanto isso, o povo aqui, gasolina, emprego, mas o foco da turma lá no Japão é outro. Quem vai levar o próximo ministério? Lula não governa, Lula negocia para sobreviver. Ele entrega o que for, desde que o sistema siga blindado. A ele e a narrativa do governo continue de pé. É isso que está em jogo. Não é plano de país, nem plano de poder. E adivinha quem paga essa conta? Enquanto Lula passeia no Japão com os mesmos políticos que fingem fazer oposição por aqui, o povo segue largado esperando por reformas que nunca chegam. Trocar ministério para agradar a Columbre, fazer reunião ministerial do outro lado do mundo com adversários no colo, isso não é governo, é esquema, é arranjo, é barganha. E você aí tá achando que essa viagem é sobre acordos internacionais? Nada disso, é só mais uma rodada de negociações de bastidores, onde a prioridade é manter o sistema funcionando. E o povo fora da conversa. Comenta aí, para vocês isso é diplomacia ou negociata disfarçada? Quem tá de olho sabe, o Brasil está sendo governado por chantagem política. Bom, este foi o vídeo de agora, eu espero que vocês tenham gostado, eu preparei com muito carinho para vocês. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. E também, gente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, com seus amigos, porque os nossos vídeos não estão sendo entregues. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E deixe aqui os seus comentários. Até o próximo vídeo.